Bom dia, multiplicadores! Hoje nós vamos falar de coisa séria, que na verdade todos os assuntos são sérios, mas nós que gostamos de multiplicar negócios, a gente tem que falar de segurança. E segurança, é impossível falar de segurança sem alguém que dê fé e que traga essa segurança para nós, e a gente vai falar de cartórios. E hoje eu tô com um especialista incrível, a qual eu fiquei um tempinho namorando ele para trazer aqui, né? Mas eu tô muito feliz que essa agenda se encaixou e ele tá aqui junto com a gente, multiplicadores, para trazer aí esclarecimento sobre o tema, né? Sobre registrar imóveis, registrar momentos da gente, registrar compra, evento, registrar os nossos negócios. Rodrigo Zolan, obrigada por ter aceito, por estar aqui na mesa junto comigo. Se apresenta para os multiplicadores. Bom, para mim é uma honra estar aqui. Realmente a gente demorou para ajustar as agendas aí, mas é um grande prazer estar no teu programa, né, a qual eu te acompanho já faz algum tempo. E meu nome é Rodrigo Zolan, eu atuo como tabelião substituto do cartório Mário Ferrari, que é o terceiro tabelionato de Caxias do Sul. Sou especialista nessa área de direito notarial e registral, atuo como professor na pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul. Sou diretor jurídico da SIC Caxias e também tenho minhas atividades voluntárias. Sou conselheiro da Associação Criança Feliz de Caxias, né? Atuo também como conselheiro da Universidade de Caxias do Sul, do Consune, então faço algumas atividades voluntárias também, né? Mas a minha atividade principal é no cartório. 20 anos trabalhando com isso. Meu Deus, 20 anos. Quantas pessoas já passaram por você no cartório? Tem algum número assim? Eu acho que bastante. Acho que mais de 3 mil, que nem eu digo, mas com certeza mais de 3 mil pessoas eu já atendi nesse tempo. Qual é a história mais inusitada assim que passou pelo cartório? Tem alguma história assim que, essa marcou? Tem várias, né? Eu acho que uma situação interessante que mostra também que as pessoas precisam de conhecimento foi de um cidadão que comprou um box, só que para tu comprar um box hoje tu tem que ter um imóvel, tu tem que ter uma sala comercial, tu tem que ter um apartamento no mesmo prédio. Tu não pode só comprar o box sem ter a sala. E perguntamos para ele, o senhor tem imóvel nesse prédio? E ele disse, tem imóvel nesse prédio. E fizemos a escritura confiando que ele tinha imóvel no prédio. E depois descobrimos, ele comprou na pessoa física, no CPF. E depois descobrimos que o imóvel que ele tinha era no CNPJ. Então era como se ele não tivesse imóvel no prédio. E ele disse, não, eu tenho. Na cabeça dele, o CNPJ e o CPF era a mesma coisa. Sim. Então, o senhor tem imóvel no prédio? Tem imóvel meu? no prédio, é meu. A empresa é minha. Só que na hora de registrar, impugnaram essa escritura, porque ele realmente não tinha imóvel no prédio. Ele tinha o CNPJ dele tinha uma sala comercial e o box ele, por algum motivo, quis comprar no CPF. Então, isso mostra que as pessoas também desconhecem muito essa questão jurídica cartorária, né? Então essa foi uma história que a gente vê de desconhecimento um pouco do que é o CPF, o que é o CNPJ, situações diferentes, né? E na prática o imóvel era dele que estava no prédio, mas isso é muito fácil de se confundir, né? Porque o pessoal muito fácil. Tem um box à venda no edifício tal. Eu quero comprar, mas se o apartamento está no teu CPF, tu comprando o box no teu CPF não tem problema. Agora, se tu quiser comprar no CNPJ, já não pode. Porque são pessoas distintas. Mas essa lei de só poder ser o proprietário, ter um imóvel para poder comprar um box no prédio, é uma lei nova, não é? É relativamente nova. Já faz algum tempinho já. Bom, nós vamos brindar agora a segurança nos negócios, que a gente brinda café, né? Aqui, ó, nós tomamos café na taça aqui. Rodrigo, essa foi uma história inusitada, assim, mas qual que é o maior erro, assim, que tu vê as pessoas cometendo, assim, ao não procurar um cartório? Eu não diria que é erro. O que eu acho é que, apesar do custo de aquisição de imóvel no Brasil não ser um custo alto comparado a de outros países, nós entendemos ele como alto. Então, muitas vezes, nós não regularizamos
os imóveis, nós não escrituramos os imóveis, nós não fazemos o inventário da nossa família porque achamos caro, muitas vezes se divorciamos e não fazemos a partilha da forma correta, da forma legal, porque há incidência de tributos. Então, isso é o que eu vejo como um problema, né? A falta de regularização imobiliária, a falta de regularização. E isso a gente vê muito, quantos e quantos imóveis que as pessoas chegam nas imobiliárias ou mesmo nos cartórios para fazerem uma venda, e tu vai olhar e esse imóvel não tem condições de ser comercializado porque ele está irregular, ou porque não foi transmitido do falecido aos herdeiros por falta de inventário, ou porque é objeto de um divórcio que não foi feita a partilha, ou porque tem uma casa que foi construída no terreno e não foi averbada, ou porque houve um aumento nessa casa, ou porque foi construída uma garagem no fundo. Então são situações que a gente se depara de irregularidade nos imóveis. Então isso tem muita, a gente vê muito isso, e por muito, eu noto que é por custo. As pessoas acham caro e acabam não fazendo o que deveria ser feito. Que acaba saindo mais caro depois. Com certeza sai mais caro no depois. Longo prazo. Uma pergunta clássica: qual é a função do cartório na sociedade? Porque a cartório e registro de imóveis tem diferença? Os cartórios, nós temos o cartório de registro civil, né, que é o cartório que registra os nascimentos e vai registrar até o óbito. Então eu digo que a pessoa, até depois que falece, ela ainda vai ao cartório, porque ela nasce e é registrada no cartório, ela falece e é registrado o óbito no cartório, e depois ela vai fazer o inventário no cartório. Então, mesmo depois do falecimento, ela ainda está num cartório, né? A função dos cartórios, eu entendo, na minha visão, é gerar paz social, é prevenir litígios, evitar irregularidades, né? Os cartórios, como eu disse, o registro civil, depois tem o tabelionato de notas, que tem o reconhecimento de firma, tem as escrituras, o registro de imóveis, onde são registrados os imóveis, tu tem o registro de títulos e documentos, que é onde tu registra um time de futebol, por exemplo. Um time de futebol está registrado no cartório de títulos e documentos, e é o cartório também de protesto de títulos, né? Uhum. Então são os cartórios que existem e que a gente acaba tendo que trabalhar com eles. Eu digo que em algum momento a gente vai entrar em algum cartório. O cartório Mário Ferrari. Mário Ferrari? Mário Ferrari. Ferrari. O cartório Mário Ferrari, por exemplo, ele é um cartório de notas. De notas. E exclusivamente tabelionato de notas. Reconhecimento de firma, escrituras públicas, doação, divórcio, partilha, inventários, atas notariais. Existe uma dúvida que a gente ouve: quem não registra não é dono. Vamos lá. É possível a pessoa ir lá e faz a escritura dela e ela não leva para registrar? Isso. É possível essa escritura ser feita em outros cartórios, nesse mesmo imóvel, por exemplo? O que acontece, né? A escritura, quando ela é feita, ela é um contrato da forma pública. A escritura é um contrato na forma pública, com fé pública, entre duas partes ou mais. Para mim dar conhecimento desse negócio, para mim dar conhecimento que esse negócio foi feito, eu vou necessariamente ter que me socorrer do registro de imóveis. Eu vou ter que ir até o registro de imóveis e vou registrar. Para quê? Para dar conhecimento que eu comprei esse imóvel. Se eu não levar a minha escritura ao registro de imóveis, o que vai acontecer? No órgão registrador, no órgão público de registro, vai constar o nome do antigo proprietário. Sim, na matrícula. Na matrícula do imóvel vai constar. Então, porque aqui não registra, não é dono. Por quê? Porque lá no registro de imóveis, que é onde o título é registrado e é efetivamente transferida a propriedade, vai constar o nome do antigo proprietário. E aí os riscos são imensos, porque tem a situação de penhora, de sequestro, de arresto, enfim, de indisponibilidade de bens, uma infinidade de situações em que o proprietário do imóvel está sujeito. O proprietário do imóvel está sujeito a sofrer uma infinidade de ações que podem recair sobre aquele imóvel. Se eu comprei aquele imóvel e não registrei,
o problema que eu vou ter depois para comprovar minha boa-fé e tentar reaver o meu imóvel e tirar aquela situação de penhora que está ali. Então, por isso que a gente usa essa frase, quem não registra não é dono, porque no registro de imóveis, que é o álbum imobiliário, que é onde a gente vai consultar quem é o proprietário do imóvel, vai constar o nome do proprietário anterior e não aquela pessoa que fez a escritura. Mesmo, não a pessoa que fez a escritura. Ele perguntar, mesmo a pessoa tendo feito a escritura, se ela não levar para registro, né? Ela não vai ser considerada o dono do imóvel, porque perante terceiros, ou seja, perante a sociedade, não vai estar registrada. Aí até te faço uma comparação com o cartório, que é o casamento e a união estável. Tá. Qual é a grande diferença do casamento para a união estável? É justamente a publicidade. O casamento está lá registrado na tua certidão de nascimento que tu és casado, ou que tu és casada. Então, para terceiros todos, está comprovado que tu é casado. A união estável é uma união de fato e não de direito. Porque o casamento está registrado, é uma união foi um juiz de paz que casou, está registrado na tua certidão de nascimento o teu casamento, e não tem como tu dizer que não é casado, porque está registrado o casamento. A união estável, as pessoas vivem junto, estão vivendo em uma situação de fato, e não de direito, e não dá publicidade para aquilo que é como é dado no registro civil, a menos que a pessoa pegue aquela união estável deles, faça um documento e também registre. Mas se não registrar, vai ter dificuldade na publicidade, vai ter dificuldade em comprovar perante terceiros que vivem em união estável, vai ter que ter prova de que vive em união estável. Então essa é uma situação que, mal comparando com o registro. Então, a importância do registro, a importância de tu registrar uma união estável, de tu registrar o teu imóvel, de registrar os atos da tua vida. Então, quando tu falaste ali... Registrar os atos da vida. Então, tu tá ali, quando tu nasce, se tu for emancipado, vai estar registrado, uma situação que poucas pessoas sabem, mas a questão da interdição, né, a interdição, ela está registrada também no registro civil. Então eu te pergunto a casos interessantes. Eu tive um caso interessante, uma escritura sendo encaminhada, a pessoa encaminhou a escritura junto com o corretor, tudo certo, e tudo bem, a pessoa conversando, tudo. Quando eu solicitei a certidão atualizada de estado civil dessa pessoa, ela veio um caso de interdição. Ela estava vendendo um imóvel de valor alto, considerável, através de uma imobiliária, e ela era interditada. Ela tinha, se não me engano, vício em jogo, e estava interditada. E a imobiliária tinha feito o agenciamento do imóvel, tudo, encaminhado à escritura, e a pessoa era interditada. Então, a importância de tu solicitar uma certidão atualizada de estado civil. Então, as pessoas dizem, mas por que o banco pede certidão atualizada de estado civil toda hora? Porque para comprovar o estado civil daquela pessoa. Aquela pessoa comprovar que ela é casada, que ela é solteira, que ela é divorciada, que não é interditada. Tudo isso tu consegue comprovar com uma certidão de estado civil. Como eu já tive casos de pessoas se dizendo solteiras, querendo vender um imóvel do qual comprou solteiro, e tu pede a certidão de estado civil, essa pessoa foi casada pela comunhão universal de bens, já está divorciada, não fez a partilha do bem e está querendo vender o bem. Então, a importância da documentação cartorária. Então, a gente às vezes pensa que, por que os cartórios existem? Por que se pede tanto documento? Se pede tanto documento para que se faça a comprovação do estado civil daquela pessoa, que ela não está interditada, que ela está casada, que ela é solteira. Então, é para isso que se pede essa documentação. Porque a matrícula atualizada do imóvel, para comprovar que aquele imóvel, naquele momento, está livre e desembaraçado. Porque a certidão de ônus de um imóvel, para comprovar que o imóvel está livre e desembaraçado e pode ser negociado. Então, essas são as cautelas que a gente tem, que os cartórios oferecem à população. Então, quando a gente vai no cartório, por que eu tenho que estar pedindo certidão atualizada toda hora? Para fazer essas comprovações, que são o que? Os registros dos atos da vida. Os teus registros todos, como pessoa, vão estar no registro civil,
né? Nascimento, casamento, divórcio, óbito ou eventual novo casamento. E o do imóvel vai estar registrado aonde? Na matrícula imobiliária. Nós temos a possibilidade de analisar toda a história, desde o nascimento do imóvel, lendo uma matrícula. Nós vamos ter, quando ela foi aberta, quem foi o primeiro comprador, o segundo comprador, o terceiro, o quarto, o quinto, enfim. Então, tu tem na matrícula do imóvel todo o histórico imobiliário, assim como tu tem no registro civil. Outra pergunta também, já que é de registrar os atos da vida, a gente fala bastante com um empreendedor aqui que está abrindo seus negócios, já está sociedade, né? Ela passa também, um contrato passa também registrado lá por vocês? Não, aí os contratos eles são, regra geral, registrados na junta comercial. Na junta comercial. Tá? Então não passa pelos cartórios. Antigamente se fazia o reconhecimento de assinaturas. Isso. Hoje as assinaturas são eletrônicas, então não passa esses contratos pelos cartórios. Há associações que são registradas nos cartórios de registro de pessoa jurídica, que são, por exemplo, fundações, associações, aí são registrados nos cartórios de pessoas jurídicas. Nessas sociedades, o que nos chama a atenção é que muitas vezes as pessoas abrem a sociedade sem discuti-la, sem discutir as regras daquela sociedade. Então, quem vai assinar pela sociedade, como vai funcionar a sucessão dessa sociedade. Então, elas simplesmente se preocupam em abrir uma sociedade sem ter essa cautela de discutir essas questões e depois se deparam em situações de venda de imóvel, venda de veículo, onde diz lá que a pessoa não pode assinar em atos estranhos ao objeto social da empresa, ou que um pode assinar isoladamente ou não, e tranca isso no cartório depois, na hora de assinar uma escritura pública, na hora de assinar a venda de um veículo. Tu vai lá, tu vai ler e diz, não, aqui tem que os dois assinarem, tem que os três sócios assinarem. Mas como? Assina isoladamente? Não, assina isoladamente para fins da tua empresa. Tu não assina isoladamente para venda de imóvel ou para venda de veículo. Então isso deveria ser discutido quando vai se montar uma sociedade. Vamos discutir as cláusulas contratuais. E não é o que a gente vê. O que a gente vê são sociedades sendo abertas, sem as quais os empreendedores discutirem as cláusulas societárias, né? E é uma pena, porque isso aí, ali na frente, vai dar algum problema. Então, discutir, vamos montar uma sociedade? Vamos discutir as cláusulas. Então, as pessoas se preocupam muito com o seu negócio. Sim. E está tudo certo, mas também deveriam se preocupar com as cláusulas contratuais do contrato social que estão firmando. Como é um casamento. Um casamento também é um contrato, e as pessoas muitas vezes fazem um pacto antinupcial, onde elas vão discutir as cláusulas contratuais do casamento. O que eles vão, que regime de bens eles vão querer, o que eles vão entender como casamento, se vão ter filhos, não vão ter filhos, qual é a religião que vão querer para os filhos. Eles podem, através de um pacto antinupcial, acertarem situações relativas ao casamento. Uau! Nós estávamos... aí tu já me respondeu a pergunta que eu iria lhe perguntar, se qualquer contrato pode ser registrado no cartório, né? Se qualquer contrato, resolvi fazer pode ser registrado no cartório. Então, tu já me trouxe essa resposta que não. Tem algum contrato que já tenha chegado lá, que chegue com frequência, que vocês tenham que dizer não? Algum tipo de contrato? Tem situações que por exemplo, o pai ou a mãe tem a guarda do filho, ou o avô tem a guarda do neto, e resolve, por instrumento particular, transferir essa guarda para alguém. Isso não pode, isso tem que ser via judicial. Então não adianta querer submeter esse contrato a reconhecimento de firma, porque não pode, porque exige que seja um processo judicial alteração de guarda, né? Como também imóveis não localizados ou mal localizados, mal descritos, que a gente não consiga identificar qual é o imóvel que está sendo negociado. Isso também não vai poder ser teoricamente submetido ao reconhecimento de firma, né? Ao registro. Que tu tem, quando a gente fala em registro, a gente não pode confundir que o reconhecimento de firma não é registro. O reconhecimento de firma é apenas a declaração de autoria daquele documento.
Se a pessoa quer registrar, a pessoa diz, está registrado em cartório, tu vai olhar o que tem é o reconhecimento de firma. Então, o que acontece nesses casos, né? Quando tu quer obter o registro, tu tens que procurar cartórios de registro. Então, que é o registro imobiliário. E se não for, por exemplo, uma letra de música, tu Sim, quer registrar uma entendi. letra de música, tu vai registrar no cartório de registro de títulos e documentos. Tu quer registrar o teu diploma para fins de conservação, tu vai registrar em títulos e documentos. Num tabelionato de notas, tu vais reconhecer a assinatura tua naquele documento, que é importantíssimo, porque ali eu estou atestando que eu assinei e a data que eu assinei. Então a data que aquele documento está sendo assinado é fundamental, até para o caso de eventual falecimento, seja do comprador ou seja do vendedor. Trazendo registros aqui, a gente também traz esse assunto, registro de marcas e patentes também, né? Que às vezes você pode confundir, não é lá no cartório, é pelo NPI, é outro caminho. É outro caminho. Né? Quando a gente fala em registros aqui também. Tem algum conselho que o senhor gostaria de dar para os multiplicadores aqui, que você gostaria de dar para os multiplicadores aqui, que estão aí negociando, comprando, vendendo, né? Multiplicando seus negócios, que aponte um caminho de assertividade? Eu acho que buscar os cartórios, ver em que os cartórios podem ajudar na segurança jurídica daquela negociação, que forma os cartórios podem participar disso, que escritura pública pode ser feita naquela situação de negócio que está sendo feito, porque a gente fala compra e venda de imóveis, né? E são contratos de gaveta, não são contratos públicos, mas submeter o contrato a um reconhecimento de firma, a quem sabe a um registro imobiliário, para que registrar aquela promessa de compra e venda, para garantir a comprador e vendedor que aquele negócio está sendo feito. Então, são situações em que os cartórios podem sim ajudar aos empreendedores. Aí que eu ia lhe perguntar, isso foi muito bom o senhor trazer, que eu tenho uma imobiliária, né, a Casa Rosa, lá visitar nós, agora estamos em estúdio lá também. Então a gente é comum se fazer o contrato de promessa de compra e venda, né? Então a gente assina esse contrato lá na imobiliária com 2 testemunhas. Esse mesmo contrato, ele tem peso lá ou eu tenho que levar no cartório como alguém que possa estar assinando, enfim, eu tenho que levar num cartório os clientes para registrar a firma? A gente sabe que é só uma promessa, que não é escritura ainda, né? Para registrar a firma, ele tem mais peso registrando a firma? Não? Como eu falei. Traz essa luz para nós. As testemunhas tornam aquele contrato um título executivo extrajudicial. Então, as testemunhas são importantes, sim, para se precisar executar o contrato, mas não retira a força do reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma traz a declaração de autoria daquele documento, se for um reconhecimento por autenticidade, porque existem 2 reconhecimentos de firma, por autenticidade e por semelhança. Por autenticidade, a pessoa vai ao cartório e assina o contrato na presença do funcionário do cartório, ou por semelhança, que é aquele contrato que se confere e se diz que a assinatura é semelhante à que tem no cartório. Evidente que o reconhecimento por autenticidade é um reconhecimento que dá mais segurança ao contrato no momento em que tu tem a autenticidade dada por um ente público, porque o cartório é um ente público delegado, um serviço público delegado ao particular que passou em um concurso público e assumiu aquela delegação. Então, tu tens a fé pública de que aquela pessoa realmente assinou e a fé pública da data que aquela pessoa assinou. Então, esses 2 fatores, somado ao fato em que os cartórios procuram ver a legalidade do contrato, ver se o contrato está conforme a lei, o direito e a justiça, reveste o contrato de uma autenticidade maior do que as simples testemunhas. Então, meu conselho, reconheçam firma nos contratos. Por mais trabalhoso que pareça ser, isso no futuro e em caso de eventual falecimento, ele ajuda a gente conseguir a cumprir esse contrato sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Hoje a gente está atuando muita atuação
em serviços extrajudiciais. O cartório é um serviço extrajudicial. Então, se tu tem firma reconhecida, tu consegue transferir a propriedade desse imóvel para uma escritura sem a necessidade de um alvará, por exemplo. E em negócios todo cuidado é necessário. Nós temos uma piada entre corretores. Ele estava para dar o carro na entrada, no caminho bateu. Né? Então, eu assinei um contrato de promessa de compra e venda. Entre o contrato de promessa de compra e venda, o financiamento, às vezes até chegar essa escritura, né? Tanta coisa pode acontecer. Então, de todas as formas que a gente puder deixar assegurado. E poucas pessoas sabem que esse contrato de promessa de compra e venda, cumpridos os requisitos do contrato de promessa de compra e venda da Lei de Registros Públicos, ele é um título que pode ser registrado. Então, a promessa de compra e venda pode ser registrada na matrícula. Então, tu tem a matrícula lá em nome do José. Tu registra que o José prometeu vender para a Maria esse imóvel. E depois tu vai fazer a escritura. Então, tu vai, nesse tempo, entre a promessa de compra e venda e a escritura, tu tens a garantia do registro. Poucas pessoas fazem, é muito baixo o número de registros de promessa de compra e venda, mas é um instrumento muito valioso tu registrar a tua promessa de compra e venda, porque é justamente isso. Se acontece alguma coisa com o vendedor ou comprador, tu tem a promessa lá registrada para te gerar efeitos perante terceiros. É isso que faz o registro. O registro, ele te garante direitos e efeitos contra terceiros. Então é por isso que se tem o registro imobiliário, para gerar efeitos perante terceiros. Nós estamos chegando ao final, né, da nossa entrevista e tem tantos assuntos ainda para tratar. Eu queria que tu trouxesse sobre um outro assunto que eu queria trazer aqui, que é procuração, né? A gente recebe coisas... o que o senhor tem a nos passar sobre procurações? A procuração é um instrumento de mandato em que uma pessoa outorga poderes a outra para aquela outra pessoa representá-la em algum ato da vida civil. Então, primeira questão, a procuração ela tem valor enquanto o outorgante, que é quem passou a procuração, estiver lúcido. Então, se aquela pessoa que outorgou a procuração não estiver mais lúcido, a procuração extingue o seu efeito. Extingue o efeito. Procuração não é um contrato de negociação. E a gente vê o pessoal usando a procuração como um negócio, como um contrato de negociação. Mas ela não é. A procuração é um instrumento para alguém representar a outra pessoa. Se a pessoa que vai ser representada não está em condições mentais, vamos dizer assim, Sim. A procuração se extingue. Se ela morrer, a procuração se extingue. Isso vai lidar para depressão, para quando se fala em condições mentais. Assim. Exato. A pessoa passa a procuração hoje e amanhã sofre um acidente, uma situação que invalide ela mentalmente. A procuração perdeu, se extinguiu o efeito. Então, a procuração deve ser usada com muita cautela. E sem contar que a procuração pode ser revogada. Então, eu faço uma procuração hoje e revogo amanhã. Posso fazer uma procuração de um bem para mais de uma pessoa? Posso. Isso é um outro problema. Problema também. Outro risco do uso da procuração. Então, a procuração, e agora, com o uso do e-notariado, que é um outro assunto, que é as assinaturas eletrônicas, mas não são todas as assinaturas eletrônicas que a gente pode entender como extremamente confiáveis, né? Nós temos que analisar quais assinaturas eletrônicas nós estamos usando, né? Temos que analisar isso. Então, o e-notariado é uma assinatura eletrônica, que é uma plataforma do colégio notarial, né? Que tu, em vez de fazer uma procuração, tu pode assinar pelo e-notariado. Tu pode assinar pelo e-notariado e não precisa fazer a procuração, tu assina de onde tu estiver, pelo teu celular. Né? Então, a procuração sim, ela existe, vai ser usada, pode ser usada. É uma forma até das pessoas usarem em negócios. Só que também, né? tem que cuidar. Vai usar a procuração, tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Eu estou com a procuração, eu estou com o procurador. Eu tenho que procurar o autor dessa procuração para assinar devido a algum negócio? Assim? Não, o que eu recomendo, mínima coisa, tirar a certidão atualizada de estado civil dessa pessoa que passou a procuração. Para a gente ver se essa pessoa ainda está viva e para a gente ver se essa pessoa não está interditada. Isso é o mínimo. Sim. Para usar essa procuração. Então eu entendo isso como o mínimo para
se usar uma procuração. Para se usar essa procuração. Então nós estamos chegando agora ao final aí sobre esse tema tão importante que com certeza tem muito mais assuntos. E eu gostaria de convidar vocês a seguir o doutor, né? Então fala qual que é o teu Instagram. O meu Instagram é Rodrigo Isolan. Rodrigo Isolan. Isso, e o do cartório é Cartório Mário Ferrari. São as duas redes sociais que a gente usa. Que lá vocês vão ver muito mais informações, é bem informativo, eu amo acompanhar, né? Porque Legal. eu aprendo muito, né, nesse processo e a gente está aí na estrada. Olha, eu já fiz mais de 250 negócios na cidade e mesmo assim eu me pego com algumas novidades no caminho. Né? Então, mas é isso, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Eu me pego com alguma coisa ali que eu não tinha me deparado. E para cair em risco, gente, um problema é muito rápido, né? Então, veja os documentos, não caia naquele, olha, eu sou simpática, mas peça meus documentos se você quiser negociar comigo. Então, não caia num lindo sorriso ou numa história triste. Eu já vi muitas coisas acontecerem por histórias contadas, e aí quando você vai ver na documentação, não era bem assim a história. Exato. Né? Então, toda cautela, canjinha de galinha, né? E cautela não faz mal a ninguém. Então, é o que eu indico e é por isso que a gente está aqui hoje multiplicando essa informação com você. E vejo você então no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.